Pronto, pessoal, e aqui, né, estamos aqui pertinho de concluir, são as bactérias aeróbicas e as anaeróbicas. Além do formato, né, formato, aquele que a gente viu, coco, bacilos, vibriões, certo? E do gram, negativo e positivo. Positivo ele fica roxinho, negativo ele fica vermelhinho, lembram? Podemos também dividir as bactérias em aeróbicas e anaeróbicas, certo? As aeróbicas é aquelas que precisam do oxigênio para elas sobreviverem. Anaeróbicas, ó, o prefixozinho aqui, ó, AN, de ausência, elas não conseguem sobreviver em ambientes que não têm oxigênio. E ainda há as anaeróbicas facultativas, que vivem tanto em ambientes oxigenados ou não, ou seja, ou vivem, tanto faz ter oxigênio ou não, elas conseguem sobreviver. Apesar de a maioria das bactérias patogênicas serem aeróbicas, existem muitas anaeróbicas, certo? Existem muitas anaeróbicas, bastante importante, como os bacilos que causam o tétano, tá? Os quais apenas encontram o meio ideal para se reproduzirem nas feridas onde existem tecidos destruídos e privados de irrigação sanguínea, né? Então, um exemplo bem característico aqui de uma anaeróbica é os bacilos que causam o tétano, tá bom? Pronto, ó, pessoal, aqui eu coloquei esse slide aqui, deixa eu só mudar aqui, só um instantinho, por favor. Aqui, pessoal, eu só coloquei aqui a título só mesmo para conhecimento de vocês, para vocês aqui, ó, as bactérias patogênicas mais comuns. Essas aqui são aquelas mais comuns que a gente encontra, tá? Que tem as infecções mais comuns, ó. As infecções, ó, oculares, certo? Aí, geralmente as infecções oculares, quais são as bactérias mais comuns, né? As patogênicas mais comuns? Os estafilococcus aureus, a Neisseria gonorreia, que é a da gonorreia, a Chlamydia trachomatis. Então, aqui são as bactérias que mais causam as infecções oculares. Aqui foi só a título, como eu disse, a título de conhecimento para vocês, das bactérias mais comuns, porque são inúmeras, né? São milhares de bactérias, mas as mais comuns são essas. A nível de infecção ocular são essas. As que causam as sinusites, né? São os Streptococcus pneumoniae e os Haemophilus influenza. E também aqui, ó, as faringites, que são os Streptococcus pyogenes e os Haemophilus influenza também. As gastrites, que são os Helicobacter pylori. As que causam diarreia, que nós já vimos, ó, salmonella, shigella, a Escherichia coli, também os Staphylococcus aureus, certo? As infecções urinárias, geralmente aqui, ó, Escherichia coli, os estafilococcus, enfim, as DSTs, né, que hoje são as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje a gente não se chama mais de DSTs, e sim as ISTs, são as clamídias, a Neisseria gonorreia, treponema pálido, que é da sífilis, enfim. As infecções de pele, mais comuns, as bactérias, os estafilococcus aureus, também os streptococcus pyogenes. Também as infecções pulmonares, ó. As infecções pulmonares, ó, mais comuns aqui, são por essas bactérias aqui, ó, muito, ó, o Mycobacterium tuberculose, que é o Bacillus coque, né, causa muita infecção pulmonar. As otites, ó, pelos streptococcus, e as meningites aqui, ó, por N, também por vários tipos aqui de bactérias, certo? Dentre elas a Neisseria meningitis, enfim, são várias. Então aqui, pessoal, só foi mesmo a título de conhecimento para vocês, só para vocês verem aqui, dentre as inúmeras infecções do nosso organismo, as mais comuns, as bactérias mais comuns, tá? Aí isso aqui vocês também já vão começando
a, a, a falar, né, a estudarem, a ouvir esses nomes aqui, porque elas são muito comuns, né? Vão ser muito comuns no nosso meio aí, quando vocês estiverem, se Deus quiser aí, todos atuando, certo? Todos atuando aí, se Deus quiser, aí na vida profissional de vocês. Então, a gente já vai começando a ter um pouquinho mais desse conhecimento, adestrando aqui o nosso linguajar, né, para isso. Deixando essas palavras, esses termos mais comuns para a gente, tá bom? E foi só mesmo a título de conhecimento para vocês. E também os tipos, deixa eu só tirar aqui. Os tipos de toxinas, tá? Existem dois tipos, as exotoxinas e as endotoxinas. Ó, as bactérias agem patogenicamente por meio de toxinas. As toxinas das bactérias patogênicas são substâncias que causam danos aos tecidos. São as endo e as exotoxinas. Ambas alteram o metabolismo normal das células e dos tecidos do hospedeiro, danificando-os. A exotoxina são proteínas que podem ser produzidas por bactérias gram-positivas e gram-negativas, que matam ou alteram uma função de uma célula hospedeira. As exotoxinas são uma espécie de veneno que determinadas bactérias fabricam e segregam continuamente de modo a difundirem-se pelo organismo. Por exemplo, através de líquidos orgânicos, sobretudo pelo sangue, chegarem a setores mais ou menos afastados da porta de entrada. Cada uma das espécies bacterianas produtoras de exotoxina fabrica uma substância nociva específica, cujos efeitos provocam as manifestações das doenças infecciosas pelo micro-organismo em questão. Certo? Salienta-se que algumas exotoxinas, como as elaboradas pelas bactérias responsáveis pelo tétano, são tão potentes que podem ser letais, mesmo que o número de micro-organismos provocadores sejam reduzidos. Certo? Aqui também isso é a título de conhecimento para vocês, tendo em vista que vocês já devem ter visto isso aqui também na disciplina de microbiologia, tá? Falando dos tipos de toxinas. Né? Então, as exotoxinas são mais letais, elas são, o poder de patogenicidade dela é muito alto, né? E a exemplo dela existe a do tétano, tá bom? Aqui, ó. Aqui a parede celular, ó, da bactéria, ó, aqui, ó, as exotoxinas. As endotoxinas, diferente das endotoxinas faz parte da parede, ó. Elas aqui, ó, ficam dentro, ó, dentro da bactéria, ó, faz parte da parede.